A todos os companheiros, companheiras, boa noite à mesa, os candidatos, candidata, aos companheiros aqui da Zonal, Sandoval, Fred, Auriene. Companheiros, nós temos aqui na carta lançada pelo candidato deputado Policarpo, um item, Policarpo, em que o PT fará funcionar as instâncias zonais, setoriais, diretório regional e executiva. De fato, companheiros e companheiras, isso não tem funcionado. Não tem funcionado. Vamos aproveitar esse espaço, porque nós temos muito pouco espaço para o diálogo. Então seria interessante aproveitarmos para o conhecimento de todas as propostas. Nesse sentido, aqui há um reconhecimento de um déficit. O Policarpo falou bem, é preciso corrigir as coisas que devem ser corrigidas. Essa é uma das coisas que devem ser corrigidas, mas falta uma proposta concreta. O PT tem uma dívida com a sua militância e com o povo brasileiro na área da comunicação. O PT abandonou a luta pela democratização da comunicação. Inclusive, o ministro das Comunicações tem falado contra a regulamentação democrática das comunicações. Falado contra. E depois houve a aprovação do Diretório Nacional de que é preciso novamente apoiar essa bandeira, porque é uma bandeira muito cara. Pois bem, quando o PT ganhou a primeira vez o governo do Distrito Federal, o núcleo petista de comunicação apresentou ao então governador, que nem tinha tomado posse, o projeto de um jornal popular para ser distribuído gratuitamente, como hoje se faz tanto por aí. Em todo o Distrito Federal, nenhum desses jornais é do PT. Naquela época, esse jornal foi solenemente desprezado. Essa proposta não foi considerada. O resultado é que essa proposta foi abraçada pelo grupo de Roriz e hoje o jornal O Coletivo é um jornal real de 80 mil exemplares dia distribuído gratuitamente. Essa deveria ser a experiência do PT em matéria de jornal partidário para informar, para mobilizar, para politizar e para fazer o debate com a sociedade. Durante 8 meses, no primeiro ano de governo, o governador Agnello apanhou solenemente da mídia da direita e não havia um único jornal nosso para fazer a defesa do governador. Nenhuma daquelas denúncias foram provadas. Eram todas denúncias que o relacionavam à questão do Cachoeira, a Delta, mas nós não tínhamos o nosso jornal. Como não temos... E o PT também abandonou nacionalmente, aqui também, a proposta que é realizável, já falamos isso com o Policarpo, de instituir uma TV pública distrital a partir do canal UE, que existe na Secretaria da Comunicação. O partido tem que levantar essas bandeiras. Como as instâncias não têm funcionado, como não há o debate coletivo no partido, mesa, podia pedir, está muito disperso. Ô gente, está disperso, o pessoal está conversando, fazer silêncio, assim, pedir, quem não tiver afim de escutar o que os companheiros querem falar, o pátio ali está livre, o pessoal pode dar uma chegadinha lá, mas vamos fazer silêncio, vamos respeitar a fala dos companheiros, por favor. Vamos lá, Beto. A proposta é de que o PT abrace e levante a bandeira da TV pública do Distrito Federal a partir do canal E da Educação que existe na Secretaria da Comunicação, que no primeiro governo do PT já transmitiu para todo o Distrito Federal. Lembrando o seguinte, hoje o Distrito Federal é a unidade da federação com o maior número de domicílios conectados a qualquer forma
de TV por assinatura, 50%. Então nós, de cara, teríamos uma televisão que chegaria a metade dos municípios para diminuir a dependência que temos em relação às verbas publicitárias graúdas que são distribuídas principalmente para a TV Globo. Nós pagamos para apanhar. Temos que inverter essa lógica. Lá existem 220 milhões na Secretaria de Comunicação do GDF, porque houve um superávit de arrecadação, e com apenas 1 milhão nós montaríamos uma TV pública que chegaria a 50% dos domicílios. Mas outras bandeiras têm sido abandonadas pelo PT, que são bandeiras que nós não podemos de forma nenhuma abandonar, como a bandeira da reforma agrária. A bandeira da reforma agrária, vejo aqui o Vicente e tantos outros companheiros que lutamos tantos por essa questão, e nesse momento a Prefeitura de São Paulo acaba de fazer um acordo com o MST, comprando 990 toneladas de arroz orgânico das cooperativas do MST para a merenda escolar em São Paulo. Por que não fazer uma parceria dessa natureza para impulsionar a reforma agrária no Distrito Federal, já que aqui é um forte estoque de terras públicas, o que facilita a realização de uma reforma agrária local, ao invés da destinação de terras para a formação de condomínios de luxos, como agora vai acontecer com a destinação da fazenda Santa Prisca para o grupo de Luiz Estevão. Essa parceria sim recupera a nossa bandeira, recupera o nosso diálogo com os movimentos sociais, porque o diálogo não é a coisa abstrata, é a luta programática, é a solidariedade, é lutar junto, porque nós temos que transformar o país, e essas são duas bandeiras que estão travadas hoje a nível nacional, inclusive a questão da comunicação e a questão da reforma agrária. E por último, companheiros, eu queria lembrar que nós temos uma possibilidade de realizar aquilo que muitas outras cidades do mundo estão fazendo, mas não podemos fazê-lo se o PT não levantar a bandeira da opção ferroviária de Brasília. Existe uma popular aceitação da recuperação da ferrovia de Lusiânia para o Distrito Federal, e estamos construindo ao lado uma opção rodoviária que é imposta pela indústria do pneu, do combustível, do asfalto. A ferrovia seria muito mais humana, democrática, segura, barata, inteligente. As grandes cidades do mundo estão fazendo isso. E aqui seria muito menos caro. Por quê? Porque a presidenta Dilma já destinou verbas para obras ferroviárias no Centro-Oeste. Mas se essa discussão não for feita por nós, o que estamos propondo aqui é que o PT levante essas bandeiras. O PT é que tem que apaixonar a militância e a sociedade por essas bandeiras que são democráticas e são populares. Elas são viáveis. O dinheiro está depositado no Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste para obras de interligação ferroviária para várias regiões do Centro-Oeste, inclusive Lusiânia, Brasília. Mas se nós não levantamos, porque inclusive o governador Agnello, no início do seu governo, defendeu a ferrovia Lusiânia, mas ele foi obrigado, pressionado, até porque o PT não fez uma campanha que poderia ser um plebiscito para que a população opinasse se é a favor ou contra a opção ferroviária, que já está pronta, pode ser modernizada, adaptada para trens mais modernos, mais leves, mas existe, ela já existe, e é parte da obra que o governo federal está fazendo e muitos outros. Mas de nada adianta nós discutirmos se o PT não levantar essas bandeiras, da reforma agrária, da democratização da comunicação, da questão do jornal que nós deveríamos ter para fazer o embate ideológico com esses jornais todos da direita que estão por aí, e com a nossa capacidade de militância para fazer a grande diferença informativa e ajudar a pagar a nossa dívida cultural. E por último,
Eu vejo que não tem nenhum sentido com a altíssima taxa de rejeição que tem o governador Agnello, se ele não vier fazer o diálogo franco e fraterno aqui conosco no PED. Eu já propus isso ao Policarpo, renovo essa proposta. O governador Agnello não pode deixar passar a oportunidade de vir discutir direta e claramente com a militância. Por isso, nosso convite tem que ser feito pelo partido para que Agnello esteja aqui presente. Obrigado pela...